Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente inacreditável. A história de como Zakk Wylde se tornou o ícone que é. Vamos entender como um guitarrista que trabalhava num posto de gasolina foi parar do nada no palco com Ozzy Osbourne e como uma série de acidentes e pura ousadia criaram um dos visuais e sons mais marcantes de todo o heavy metal. Pois é, essa frase resume tudo. Essa foi a vida do Zakk Wylde. Uma jornada que parece coisa de filme e que precisou de muito mais do que só talento. Exigiu que ele criasse uma identidade do zero, algo que fosse forte o bastante para não ficar na sombra das lendas que vieram antes dele. Então vamos começar pelo começo, certo? Tudo se inicia com aquela oportunidade que só aparece uma vez na vida. Uma vaga na banda de uma das maiores estrelas do rock de todos os tempos. Olha que loucura! Em 1987, Jake Lee sai da banda e Ozzy Osbourne precisa de um guitarrista novo pra ontem. Um garoto chamado Jeffrey Wieland, que a gente viria a conhecer como Zakk Wylde, manda uma fita demo sem muita esperança. A audição? Surreal! As primeiras perguntas do Ozzy foram se ele sabia fazer um sanduíche de presunto e se ele ia trocar de calças. Bizarro, né? Mas aí, na hora que o Zakk ligou a guitarra e começou a tocar com aquela fúria, aquela energia, não teve jeito. A vaga era dele. Ok, ele entrou pra banda. Sonho realizado. Mas agora vinha um desafio talvez até maior. Como se destacar? Como não ser só mais uma cópia, uma sombra do lendário guitarrista que veio antes? O problema do Zakk tinha nome e sobrenome: Randy Rhoads. A guitarra principal do Zakk, uma Les Paul Custom creme de 81, que ele chamava de The Grail, era praticamente idêntica à do Randy. Para fugir das comparações, que seriam inevitáveis, ele precisava de algo que gritasse Zakk Wylde. E é aqui que acontece um dos erros mais geniais da história do rock. Zakk leva a guitarra para um luthier e pede uma pintura inspirada no pôster de Vértigo do Hitchcock, sabe aquele desenho de espiral? Só que o pintor entendeu tudo errado e fez um alvo de tiro gigante, um bullseye. O pior, Zakk tinha uma sessão de fotos marcada para aquele mesmo dia. Não tinha tempo para arrumar. Ele foi com a guitarra do jeito que estava e o que era para ser um desastre virou a sua maior marca registrada, acidentalmente icônico. Bom, com a identidade visual resolvida por um erro do destino, vamos falar do som. Porque não adianta ter o visual se o timbre não for matador, né? Como ele consegue aquele som de força bruta, mas com tanta definição? O primeiro pilar do som dele, os captadores. Zakk usa o combo clássico da EMG, o 81 e o 85. A grande sacada desses captadores ativos é que eles são super silenciosos. Isso significa que ele pode socar a ganho, usar uma distorção cavalar e o som continuar limpo, definido, sem aquele chiado infernal que a maioria dos captadores teria. Em segundo lugar, as válvulas do amplificador. A maioria dos guitarristas de rock usava a ZL-34, que tem um som mais macio, mais clássico. Zakk foi para outro lado, usou a 6550. Essas válvulas têm muito mais headroom, ou seja, aguentam mais porrada antes de distorcer. O resultado? Um som pesado, sim, mas super percussivo, com um grave potente que não vira uma bola de som embolada. E para fechar, o setup de pedais é de uma simplicidade genial. Basicamente 2 pedais da Boss. Um Super Overdrive SD1, sempre ligado com o ganho no talo, só para empurrar ainda mais o seu Marshall JCM 800 para o limite da saturação. E um Super Chorus CH1, também quase sempre ligado, que dá aquela textura meio metálica, brilhante e larga que a gente reconhece na hora. Agora que a gente já entendeu a arquitetura do som, vamos voltar para as guitarras, porque as histórias por trás dos instrumentos deles são tão lendárias quanto o próprio Zakk. Sério, prepare-se. Vamos começar pela The Grail, a Les Paul original, aquela mesma que recebeu a pintura do alvo por engano. A jornada dessa guitarra é uma coisa de outro mundo. Se liga nisso. Em 2000, no meio de uma turnê, a guitarra simplesmente caiu da traseira de um caminhão da equipe e sumiu na estrada. Anos se passaram. Um belo dia, um fã chamado Jerry Weisinger compra uma Les Paul usada numa loja de penhores. Ao limpar a guitarra em casa, ele nota umas iniciais gravadas nos captadores, ZW. Ele foi atrás, checou o número de série e era ela, a Grail perdida. E o mais incrível, ele foi lá e devolveu pessoalmente a guitarra para o Zé. Se a história da The Grail é sobre destino e sorte, a da The Rebel é sobre renascer das cinzas, literalmente. Essa é a famosa guitarra cheia de tampinhas de garrafa. A história começa com uma daquelas brincadeiras de equipe de turnê que passam de todos os limites.
Os caras resolveram embrulhar a guitarra do Zack em jornal. E, bem, botaram fogo. Zack conta que saiu do ônibus e viu a guitarra dele no meio de labaredas de 3 metros de altura. Obviamente, o instrumento ficou todo queimado, com a pintura destruída, cheia de buracos. Um cara normal ia surtar, processar todo mundo. O Zack, ele pegou o caos e transformou em arte. Começou a martelar tampinhas de cerveja por cima dos buracos da queimadura. Ele transformou uma guitarra destruída num novo ícone, talvez até mais agressivo e com mais personalidade que antes. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a grande lição? A história do Zack Wild é a prova de que uma identidade forte não é só planejada nos mínimos detalhes. Muitas vezes, ela é forjada pelo acaso, pelo erro, pelo caos. O legado dele é exatamente esse. Um testemunho de como se pode transformar acidentes, de uma pintura errada até uma guitarra incendiada, nos seus maiores pontos fortes. Ele não só sobreviveu a tudo isso, ele usou cada um desses desastres para construir a carreira lendária que ele tem. E agora, pensando nesse arsenal todo, fica a pergunta: qual desses equipamentos ou qual parte dessa filosofia de som com certeza teria um lugar no seu setup? O overdrive empurrando tudo? Os MG silenciosos ou as válvulas com aquele punch absurdo? Vale a pena pensar nisso.